Só um comentário, né? Para concluir. Essa semana nós tivemos mais um episódio aí de mobilização dos estudantes contra a extrema-direita, dessa vez na USP. Né? Chamaram o presidente da Frente Integralista Nacional para fazer uma palestra, um simpósio e tal. Os estudantes foram lá e dispersaram o simpósio. Bom, primeiro queria chamar a atenção para o seguinte fato: isso aí tem se repetido em várias universidades. Contra o Olavo de Carvalho, agora contra esse integralista, etc. e tal. Queria insistir numa tese que nós temos apresentado. Primeiramente, existe uma grande disposição de lutar contra a direita, contra o golpe, etc. e tal, e isso não se aglutina porque não há uma política de todas as principais organizações dentro do movimento operário para levar adiante isso daí. Então, deixar marcado esse comentário, porque as coisas continuam a se manifestar, a se repetir, etc. e tal. Segundo, eu observei aqui, nós tiramos uma matéria com o vídeo, né, do direitista sendo expulso e tal, e aí a direita vem com a seguinte conversa, que os estudantes é que são fascistas, não é o cidadão da Frente Integralista que é fascista. Quem expulsou ele da universidade que é fascista. Né? Porque falam que ele é fascista, mas estão usando os mesmos métodos dos fascistas, que é um raciocínio totalmente sofístico. Né? Na realidade, o que eles querem dizer é o seguinte, que esse cidadão aí, ele não agrediu ninguém. Ele só apareceu lá. Só que acontece o seguinte, o mundo tem uma história. O mundo não foi criado ontem. Ele tem uma história. Se você voltar no passado, você vai ver que os integralistas, assim como todas as organizações fascistas, quando eles tiveram condições, eles foram para uma política de esmagamento no movimento operário. Alguém poderia falar, não, mas o integralismo de hoje é diferente, ele é pacífico e tal. Não, não é fato. Ele não é pacífico nada, ele tem a mesma ideologia, tanto que eles adotam o mesmo nome do integralismo da década de 1930. São os mesmos bandidos, os mesmos criminosos que atacavam os operários naquela época, que queriam acabar com os sindicatos, que queriam acabar com todos os movimentos democráticos, queriam implantar no Brasil uma ditadura ao estilo do Mussolini na Itália, do Hitler na Alemanha, o mesmo povo. Então, o problema é o seguinte, eles são violentos. O que os estudantes estão fazendo é um movimento de autodefesa. É como as pessoas que defendem a ditadura. O cidadão está propondo que o exército ponha os tanques na rua para esmagar a população. Aí você vai, vamos supor, você tem um entrevero aí com um ato público que defende a intervenção militar, eles vão falar que eles são pacíficos? Não são pacíficos nada. Eles são ultraviolentos. Quando você ataca uma pessoa que está totalmente voltada para a opressão, como é o caso dessas pessoas, não é uma ação ofensiva, isso é falso. É uma ação defensiva. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a Rússia atacasse os Estados Unidos. Não é uma ação ofensiva, é uma ação defensiva. Ela é ofensiva na forma, porque eles estão atacando primeiro. Tá certo? Mas quem está ameaçado são os russos, não os norte-americanos. Os norte-americanos, pelo contrário, são uma ameaça para todo mundo. Então, quer dizer, contra os Estados Unidos não tem guerra ofensiva. E não tem nenhuma guerra que os Estados Unidos participam que seja defensiva. Quer dizer, eles alegam que eles estão participando da guerra em defesa deles mesmos, mas não é verdade. Todas as guerras promovidas pelos Estados Unidos são guerras ofensivas. A invasão do Iraque, eles procuraram cobrir com o negócio do atentado que houve em Nova York.
mas foi uma guerra ofensiva contra o Iraque. O Iraque é um país bem mais fraco. E depois todo mundo percebeu que era uma roubalheira. Era uma, digamos assim, assalto à mão armada, né? E muito armada. Então é preciso entender isso daí. Contra os fascistas, não tem luta contra o fascismo que seja ofensiva, que seja de agressão. É tudo defensivo. A população tem o direito de se defender da extrema-direita, porque tem uma história. Na América Latina, morreram milhões de pessoas na mão dessa gente. Eles não apareceram agora. Não adianta o cidadão falar que ele é todo democrático, até mesmo porque eles não falam. Eles só falam na hora que dá uma briga lá e alguém vai para cima deles. O Bolsonaro não fala que ele é pacifista. O Olavo de Carvalho não fala que ele é pacifista. Os integralistas não falam que são pacifistas. Os skinheads direitistas não falam que são pacifistas. Eles só são pacifistas na hora que alguém vai para cima deles. O MBL é a mesma coisa. Então, nós temos que entender isso daí, porque pode causar confusão na cabeça de muita gente e tem gente de esquerda que pensa isso. Quando você entra num confronto com a extrema-direita, com o fascismo, é sempre uma coisa defensiva. Se a extrema-direita crescer, se organizar, o que está ocorrendo, todas as organizações operárias, populares, democráticas, estudantis, etc. e tal, correm um perigo mortal. E a experiência da história da humanidade mostra isso. Não só na Alemanha, em 1933 a 45. No Brasil, no Chile, na Argentina. Isso que o general Vilas Boas fez essa semana aqui, isso é uma ameaça extremamente violenta à população. Esse homem aí, e outros homens de farda, eles estão em possessão de pessoas que estão submetidas a uma disciplina militar e armas poderosíssimas que foram entregues a eles pelo Estado. Eles estão usando isso daí para ameaçar o país inteiro, de acabar com todos os direitos da população, derrubar governo, botar tanque na rua. É uma ameaça. É uma agressão contra a população. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.